Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre os mitos. E através desses mitos, tentamos explicar os acontecimentos, pensamentos da sociedade moderna à luz da filosofia, história, antropologia, sociologia, para poder dissecar, entender os mitos, para poder nos entendermos enquanto pessoas e sociedade. Como nós estamos falando algumas semanas da mitologia africana, hoje o personagem mitológico que nós vamos explorar é Oxóssi. Bom, os relatos míticos da cultura iorubá, do mito de Oxóssi como tal, é conservado pela tradição iorubá e a afro-brasileira é uma das mais bem conservadas. E ela começa da seguinte forma. Olofim era um governante da cidade de Ilê e Fé, no lugar de origem de todos os iorubás. Cada ano, na época da colheita, Olofim comemorava em seu reino a festa dos inhames. Ninguém no país podia comer novos inhames antes desta festa. Chegado o dia, o rei instalava-se no seu pátio em seu palácio, suas mulheres sentavam-se à sua direita e seus ministros à sua esquerda. Seus escravos sentavam-se atrás dele, agitando leques e espantamoscas, e os tambores soavam para saudá-lo. As pessoas reunidas comiam inhame pilado e bebiam vinho de palma. Eles comemoravam e brincavam. De repente, um enorme pássaro voou sobre a festa. O pássaro voava à esquerda e à direita, voava alto e baixo, até que pousou sobre o teto do palácio. A estranha ave fora enviada pelas Lami-Age, ou feiticeiras, que estavam furiosas porque não foram convidadas para a festa. Então as pessoas assustadas com aquela imagem deste pássaro começavam a gritar e a comentar entre si: vamos rápido, vamos chamar os caçadores mais hábeis do palácio, do reino, para poder abater este agouro, esta ave enviado por essas feiticeiras. Bom, sendo assim, de Ió, na Nigéria, trouxeram o Sotogum. O que significa esse nome? O caçador das 20 flechas. O rei lhe ordenou matar o pássaro com as suas 20 flechas. O Sotogum afirmou que me cortem a cabeça se eu não o matar. E lançou suas 20 flechas, porém, nenhuma dessas flechas atingiu o pássaro. O rei mandou prendê-lo. Bom, de Morê chegou o Xotoji, o caçador das 40 flechas. O rei lhe mandou matar o pássaro com as suas 40 flechas. O Xotoji afirmou que me condene à morte se eu não o matar. E lançou suas 40 flechas, mas nenhuma atingiu o pássaro. O rei também mandou prendê-lo. De Ilaré apresentou-se o Xotodotá, caçador das 50 flechas. O Xodotá afirmou que exterminem toda a minha família se eu não o matar. Lançou suas 50 flechas e da mesma forma errou o pássaro. O rei mandou prendê-lo. Bom, de Iremã chegou finalmente o Xotocananxoxô, o caçador de uma única flecha. O rei lhe ordenou matar o pássaro com sua única flecha. O Xotocananxoxô afirmou que me corta em pedaços se eu não o matar. Ouvindo isto, a mãe de Oxotocananxô afirmou que não tinha outros filhos. Foi rápido consultar um adivinho e saber o que poderia fazer para ajudar seu único filho. Então, o adivinho disse: seu filho está a um passo da morte ou da riqueza. Faz uma oferenda
e a morte tornar-se-á riqueza. E ensinou-lhe como fazer uma oferenda que agradasse às feiticeiras. A mãe sacrificou então uma galinha, abrindo-lhe o peito, e foi rápido colocar na estrada, gritando 3 vezes que o peito do pássaro aceite este presente. É óbvio, né, que a mãe estava preocupada com a morte do filho. Outros caçadores de 10 flechas, de 20, de 50, caçadores hábeis, não conseguiram abater a ave, uma ave mística, uma ave mágica. Como que teu filho, seu único amado filho, iria conseguir tal proeza? Então ela teve que apelar para os conhecimentos místicos, já que estava lidando com um animal místico, para evitar que o teu filho fosse a ruína. Bom, no momento exato em que Oxotocaçosso atirava a sua única flecha, o feitiço pronunciado pela mãe do caçador chegou ao grande pássaro. Ele quis receber a oferenda e relaxou o encanto que o protegia até então. A flecha do caçador o atingiu em pleno peito. O pássaro caiu pesadamente e se debateu e morreu. A notícia espalhou-se que o caçador de uma flecha só que o matou o pássaro. O rei lhe fez uma promessa. Se ele o conseguisse, ele ganhará metade de sua fortuna. Todas as riquezas do reino serão divididas ao meio, e uma metade será dada a Oxotocaçosso. Os 3 caçadores foram soltos da prisão, e como recompensa, Oxotogum, o caçador das 20 flechas, ofereceu 20 sacos de búzios. Oxotoge, o caçador das 40 flechas, ofereceu-lhes 40 sacos. E Oxototá, o caçador das 50 flechas, ofereceu as 50 flechas. E todos cantaram para Oxotocosaxoxo, o Balalaô, também juntou-se a eles, cantando e batendo em seu agogô. O caçador Oxó, o popular, e assim que Oxotocosaxoxo foi chamado de Oxóssi. Logo, o que esse mito nos mostra logo de cara? A primeira coisa é a questão da soberba, né? Todos os outros achavam soberbos e se colocavam diante de situação de perigo porque se achavam hábeis caçadores, caçadores infalíveis. Mas as sortilezas das bruxas não deixavam que a soberba subisse o poder. E aí foi exatamente isso que aconteceu. O poder do amor de uma mãe para o teu filho que fez com que a morte fosse sobrepujada. Veja bem, o amor pelo teu filho sobrepujou a morte. Bom, características. Desde a Iorubalândia, né, na África, né, região de Urubá, Oxóssi era considerado o guardião dos caçadores, pois cabia a este trazer o sustento à tribo. Hoje, na modernidade, pode-se ter Oxóssi a quem protege os trabalhadores, as trabalhadoras, que vão todos os dias ao trabalho trazer o sustento aos seus. É atribuído ao Oxóssi a ligeireza, a astúcia, a sabedoria, o jeito ardiloso para capturar a caça, ou seja, todos os atributos necessários para um caçador. É considerado o caçador de coisas boas, de boas energias, de energias positivas para a casa, para o local aonde se habita, aonde ele faz parte. Traduzindo isso na sociedade moderna, são pessoas boas, pessoas de boas energias, pessoas que tentam ver positividade na vida e eles traduzem essa positividade aonde estão, seja em casa, seja no trabalho, seja no meio afetivo, social, aonde ele estiver, ele estará levando positividade, energias boas. Ele tenta sempre ver o lado bom da vida e ao mesmo tempo aquele que instiga, que instrui, que alimenta os desafios do dia a dia. Como eu falei em outros vídeos, só vai mudando a forma como nós vemos os mitos dentro da nossa vida, mas toda vez que nós acordamos cedos para trabalhar, para a labuta,
nós estamos caçando sustento, nós estamos indo atrás de coisas boas para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso redor. Logo, Oxóssi ele acaba tendo essa ideia, né, mais aproximada do homem. Se ele é aquele que prover o sustento da casa, ele vai à luta desse provento. A mulher, se ela é a sustento da casa, ela vai à luta desse sustento. Se ambos, homem e mulher, são aqueles que vão à luta, mesmo casados, mas vão à luta pelo sustento da vida, pela melhoria da vida, eles são os caçadores. Então essa representatividade é a luta diária de todos os dias que todos nós travamos para sobrevivermos. Oxóssi também está ligado à expansão dos limites, o campo da ação, o terço da caça como metáfora para conhecimento, conscientização. Atingir o conhecimento, Oxóssi acerta o alvo. E este motivo é um dos personagens míticos ligado ao campo do ensino, da cultura, da arte. Das tribos tradicionais africanas, cabia ao caçador penetrar o mundo exterior. O que é o mundo exterior? É o fora do conhecimento, o fora da sociedade, fora do mundo aonde a sociedade que ele habita está acostumada. No caso, a mata é o fora. Né? Hoje, o que é o fora do nosso convívio? A nossa área de trabalho, os desafios do nosso trabalho, os desafios de conviver em sociedade, de conviver, de construir sociedade, de construir família, de construir legados que vão permanecer. Cabe a este caçador trazer tanto a caça quanto as folhas medicinais. Além disso, eram os caçadores que descobriam os locais para onde a tribo poderia futuramente mudar-se, fazer roça, entre outras coisas. Assim, este orixá da caça, extensivamente, é responsável pela transmissão de conhecimento, pelas descobertas. O caçador descobre um novo local, mas são os demais membros coletivamente que instalam neste novo local. Assim, Oxóssi representa a busca pelo conhecimento, a ciência, a filosofia, a sociologia, entre outras ciências. Por que essa associação? Eu vou dar um exemplo prático da nossa vida. Você vive na sua casa com a tua esposa e teus filhos. Ou o arranjo familiar que você se encontrar. A estrutura familiar que você vive atualmente. Há situações que vai exigir que você saia da zona de conforto que é essa família estabelecida, e busca outros patamares para melhorar esta família. Melhorar essa instituição social chamada família, melhorar o seu habitat, aonde você vive, aonde você dorme, onde você come, onde você ri, onde você dorme. Então você busca alçar voos, lançar-se a novos desconhecidos, desconhecer novas estruturas, desmembrar novos acontecimentos para melhorar essa estrutura. Então, essa ideia de melhoria, de alçar voo, de buscar o desconhecido, de desbravar esse desconhecido e trazê-lo para o convívio da sua sociedade é ideia Oxóssi. Essa ideia. Por isso que ciência, filosofia, sociologia, história, cultura de modo geral, nos auxilia nesse contexto de desbravamento. Quando você olha para uma obra de arte, o que ela traduz para você? Ela tem que traduzir alguma coisa. É claro que você pega uma obra de arte que retrata acontecimentos históricos. Logo vai remeter à tua mente. Quando você olha o quadro da independência do Brasil, do Grito do Ipiranga, é uma alusão bonita, né? Um quadro bonito, bem, né? Dom Pedro II sobre um cavalo, empunhando uma espada. Você imagina, né? Bravura, determinação daquele filho de um rei, regente de uma província, porque o Brasil era uma província, se desliga de Portugal, se proclama imperador do Brasil, torna o Brasil um império independente de Portugal. Então, olha bem a ideia, né? Como que isso se traduz na nossa existência como pessoas. Porque, às vezes, na nossa
ideia, no nosso imaginário, é lendo, é uma coisa, mas aquilo retratado, ele dá uma outra visão sobre aquilo que você está lendo. Da mesma forma, uma imagem, como que está aqui no notebook. Não sei se dá para vocês observarem, mas se vocês observarem um pouquinho, são montanhas ao fundo, um lago tremeluzente e uma árvore que aparentemente parece que está em chamas, quando na verdade são luzes que irradiam desta árvore para um luar ao fundo. Então, olha a ideia, como essa árvore está emitindo essas luzes e ao mesmo tempo parece que estão vagando pelo anoitecer, ela traz calma, ela traz conforto, ela traz calmaria. É uma obra de arte. É uma obra de arte. Então o que acontece? A obra de arte ela expressa uma ideia. E essa ideia ela está muito ligada ao nosso ser social como pessoas. Bom, Oxóssi também está ligado às artes. É um orixá de contemplação, amante das artes e das coisas belas. Ele está presente no ato da pintura de um quadro, na confecção de uma escultura, na composição de músicas, nos passos de danças, nas misturas de cores, na escrita de um poema, um romance, uma crônica. Estar na arte é um modo geral, desde o canto dos pássaros, a cigarra, o canto do homem. Oxóssi é a vontade de cantar, de escrever, pintar, esculpir, dançar, plantar, colher, caçar. Em outras palavras, é dinamismo e otimismo no viver. É a consciência, né, que de nos fazer com que a vida vale a pena. Eu começo a observar as pessoas, estão perfeitas, né? 2 braços, 2 pernas, pode andar, caminhar, falar, vive amargurando pela vida, vive se amaldiçoando o ato de viver, enquanto eu vejo pessoas que nascem sem as pernas, estão em verdadeiro rebento de vida. Nós temos que parar e pensar que a vida é um dom que deve ser valorizado, porque muitas pessoas poderiam querer estar no mesmo lugar que você, ter o corpo que você tem, ter a vida que você tem, porque às vezes a condição de vida que ele está vivendo, ou a forma como ele veio ao mundo, o limita. E você é um ser ilimitado e está amargurando o seu viver. Então, Oxóssi é, acima de tudo, a consciência de fazer a vida valer a pena. Aí eu faço uma pergunta: a sua vida está valendo a pena? Você está fazendo o seu acordar e seu anoitecer valer a pena? O elemento de Oxóssi, por ser a terra, ele está ligado com a liberdade. Rege o voar dos pássaros, a evolução das pequenas aves. Oxóssi está nas refeições, pois é o que provê o alimento. Em seu lado negativo estão presentes a falta e a insegurança. Aí entra o pouco plantio, o pouco alimento, o pouco dinheiro, a insegurança do trabalho, você não sabe se vai ter estabilidade ou não, o apodrecimento de frutas, legumes, verduras e até mesmo a arte mal acabada, ou inacabada, ou mal feita, ou feita de má vontade. Curiosamente, Oxóssi também é a comodidade, um pouco de preguiça, a vontade de nada fazer senão contemplar, admirar, pensar e, quem sabe, criar, o que, ao contrário da lógica produtiva, é algo benéfico. Por que isso tem essa benevolência? Nós estamos numa sociedade que valoriza a produção. Você tem que ser um ser produtivo. Você acorda, você já tem que pensar em produtividade. Mas como que eu posso produzir num mundo que me força a ser serial? O que é serial? Serial é quando coloca todo mundo dentro de um mesmo molde. Quando você molda sociedade, você molda pessoas, você limita a inteligência, você limita o conhecimento e você limita a criação. Então, Oxóssi ele leva muitas a ideia de que nós precisamos sair do molde, quebrar essas engrenagens que nos moldam, para que você floresça na sua totalidade.
Por isso essa questão do caçar, pintar, comer, dormir, é uma dinamidade, é um dinamismo muito grande que envolve todo o nosso ser e existir como pessoas. Eu não posso, de maneira nenhuma, limitar conhecimento. Eu não posso me limitar, porque se eu me limito, eu me torno medíocre. E à medida que eu vou me mediocrizando, eu me tornando menor, eu vou menorizando as coisas. Eu vou tornando menor conhecimento, sabedoria, alegrias, vontade de viver, disponibilidade de aprender, desconfiar das coisas. Aí eu me obrigo a acreditar em tudo que se falam porque eu não tenho conhecimento de causa. Como eu não tenho conhecimento de causa, eu não consigo ponderar, eu não consigo pensar para saber se aquilo que está vindo a meus ouvidos realmente é factual. Aí eu sou obrigado a acreditar por causa da minha mediocridade. E isso, no contrassenso ainda, que quem é medíocre muitas das vezes é soberbo. Como no mito acima dos caçadores que se tornaram soberbos, a sua soberbidade, nós caímos também nessa ideia de que o ser soberbo se torna medíocre. Por quê? Porque o que você pensa que você sabe é o suficiente. Será? Será mesmo? Sociologicamente, a identidade do pertencimento. O mito de Oxóssi desempenha um papel fundamental na construção da identidade das pessoas que praticam as religiões afro-brasileiras. Ela fornece uma base para a compreensão de quem são, onde vêm e qual é o seu lugar na sociedade. A identidade religiosa é frequentemente vista como elemento central na construção de uma identidade social. É claro, eu sou cristão católico. Então eu sei meu lugar, minha identidade como cristão católico. É claro que o meu ser consciente me ajuda a compreender o que é ser cristão católico no mundo moderno. Eu estou em evolução. Logo, a minha fé também tem que estar em evolução. Ela não pode ficar achatada a condicionamentos. Eu tenho que fazer com que a luz da minha fé, a luz do meu conhecimento como ser cristão católico, ela evolua à medida que eu também evoluo. Eu não posso pensar o mundo com uma ideia religiosa do século XVIII, do século XVII. É absurdo, é ignorância, é estupidez. Da mesma forma, se você que não é cristão católico, você é cristão protestante, com o protestantismo do século XVIII, século XIX, no mundo moderno, meu filho, você vai morrer amargurado. Por quê? Porque não condiz nem com quem você é, e muito menos com o mundo que você vive. E isso eu posso abrir extensão para outras linhas religiosas que não são evoluídas. Elas têm que se evoluir. Qual é o problema hoje do mundo moderno quando nós olhamos para o Oriente Médio? Nós vivemos uma sociedade islâmica, religiosamente islâmica, totalmente fora, totalmente secularizada. E essa secularização trazendo problemas grandiosos. Por quê? Descaracterização de um povo, descaracterização cultural, descaracterização social, descaracterização humana. Porque a religião islâmica, ela te molda dentro de uma caixa que não deixa você evoluir como pessoa. Se não for naquelas linhas que a religião dita à sociedade, você não vai evoluir. E olha o resultado. Gente, e a verdade seja dita, a sociedade árabe, o povo árabe, em muitos séculos, foi uma sociedade extremamente avançada, muito mais avançada do que a região europeia. E caiu em desgraça por conta do secularismo religioso islâmico. Islamismo é uma religião. Então nós temos que entender que essa secularização, ela não faz bem. Nós precisamos evoluir, e a nossa evolução também evolui junto com a nossa religião. O nosso ser entender o ser religioso, o ser que pratica uma fé, que ela é essencial para a nossa vida, porque a espiritualidade ela é essencial para o nosso viver, porque se nós nos tornamos pessoas totalmente racionalizadas neste mundo
que pode-se dizer irracional, nós logo logo estaremos vivendo a vida do desenho Futurama, onde o suicídio é o ponto inicial de qualquer saída. Futurama tem muito disso. Se vocês observarem Futurama, você pode escolher a forma como que você quer se suicidar. Por quê? Porque é uma forma de, não quero mais viver, chega, esse mundo aqui é maluco e eu não aguento mais as loucuras deste mundo. Então nós não podemos. Por quê? Porque a ideia de Futurama na nossa sociedade é uma sociedade não espiritualizada. Então, seja você cristão católico, cristão protestante, budista, shintoísta, taoísta, islâmico, evolua. A sua fé ela tem que evoluir para que você possa praticar a tua fé melhor e com qualidade de vida. Porque acima de tudo, se existe um Deus de amor, um Deus de bondade, Ele quer que você seja feliz na sua fé. Ele não quer que você viva uma vida amargurada, uma vida descaracterizada. Tem gente que é descaracterizado. A fé que vive, você olha para a pessoa, ela não é um ser humano, ela é uma coisa que é uma pessoa que foi coisificada. Está muito longe do que ser ser humano. Você acha que Deus vai se alegrar disso? É criação. É vida, é um ser que respira, que vive, que ri, que chora, que sente. E ele está sendo descaracterizado por causa da secularização de uma religiosidade. A religiosidade já tem que ser praticada à luz da razão, do conhecimento. Os dois andam juntos. À medida que as pessoas, por muito tempo, acreditavam que ciência e religião não andam de mãos dadas, isso é uma mentira. A religião precisa da ciência em muitos pontos. E a ciência também vai precisar da religião em muitos pontos. Porque as duas vão chegar a um dado momento que não vão ter explicações. E aí uma vai se lançar das bases da outra para continuar a explicar as coisas, o ser existir. Então nós temos que ser felizes. E Oxóssi é isso. Essa ideia do que é ser humano feliz. Resistência cultural. Dentro das religiões afro-brasileiras, existem raízes nas tradições africanas trazidas pelos escravos para o nosso país, o Brasil. O mito de Oxóssi é um exemplo como essas tradições sobreviveram e se adaptaram ao nosso contexto brasileiro, representando uma forma de resistência cultural e espiritual às pressões da sociedade dominante. Bom, nesse ponto cai a ideia de que qualquer repressão sociocultural, Oxóssi é aquele guerreiro que luta. Nós vivemos numa sociedade cosmopolizada. Eu já falei para vocês muito isso e espero que vocês tenham entendido isso ao longo dos nossos programas. Nós vivemos numa sociedade cosmopolizada, então não existe lugar para pressão. Que você tem que ser igual a todo mundo, que você tem que vestir igual a todo mundo, você tem que ter uma visão sexual igual a todo mundo, uma visão religiosa igual a todo mundo. Isso não existe. Qualquer pessoa que luta pensando nessas linhas, ele está secularizado. Então ele está fazendo um desserviço para ele, para quem vive perto dele e para a sociedade. Esse tipo de pessoa tem que ser, infelizmente, colocada no esquecimento, porque elas não vão mudar. Porque elas acreditam piamente que a ideia, o pensamento dela é o absoluto da vida, do universo, do existir das coisas. Lembra do mundo planificado? Esse é o maior besteirol do século. E você discutir com uma pessoa que acredita nesse besteirol, gente, é perda de tempo. Então, é mais fácil deixar essa pessoa isolada do mundo, da sociedade. Deixa ele viver o mundinho dele, porque uma hora a vida dele vai chegar ao fim e a nossa sociedade continua. Como diz o Leandro Carnal, não toque tambor para louco dançar, que nós vamos sair no prejuízo. Comunidades religiosas. O mito de Oxóssi desempenha um papel fundamental na coesão das comunidades religiosas afro-brasileiras. Ele serve como um ponto de união entre os membros, fortalecendo uma estrutura espiritual e um sistema de crenças compartilhados. Essas comunidades muitas vezes desempenham um papel importante na vida social dos praticantes na promoção da solidariedade entre eles, a prática de ser humano, o humanismo. Ora, eu não preciso ser um seguidor de uma religião afro-brasileira, continente africano, Brasil. A religião cristã, ela por excelência, ela é praticada
por humanismo. Se eu, como cristão católico ou cristão protestante, eu não consigo enxergar na outra pessoa, eu, que ri, que chora, sente dor, sente alegria, compaixão, a minha religião está com problema. A minha igreja está com problema. A minha fé está com problema. A religião cristã, católica ou protestante, ela tem que fazer com que eu, ao olhar outra pessoa, eu me enxergue nela. Eu me enxergue nela. E aí, as mesmas necessidades e anseios que eu tenho, também são as necessidades e anseios dela. Essa é a verdade. Se alguém passa mal, se alguém está com problemas, e eu sei, e isso não provoca nenhuma reação em mim, a minha doença é muito pior do que a dele. A dele tem cura, a minha não. Porque eu estou alimentando essa doença. E aí eu estou buscando equipamentos, materiais para alimentar essa doença, manter essa doença ativa na minha vida. Uma fé estúpida, uma religião estúpida, uma sociedade estúpida, pensamentos políticos estúpidos, pensamentos sociais estúpidos, separatismo, divisão, e por aí vai um leque de coisas ruins. Oxóssi mostra exatamente essa prática de humanismo, quando se soma, se harmoniza, se coletiviza. Relações sociais e poder. As religiões afro-brasileiras muitas das vezes desafiam as normas e estruturas sociais dominantes. Isso pode ser visto na forma como essas religiões tratam questões de gênero, classe, raça. O mito de Oxóssi, por exemplo, frequentemente desafia as convenções de gênero ao permitir a representação de divindades femininas em corpos masculinos, questionando as normas de gênero estabelecidos. Muito mais do que o pré-estabelecimento pela sociedade moderna, que está pautada na moralidade enferrujada e no tempo que prende essas estruturas. Então, o que acontece? Lembra como eu falo de família? Quando a gente fala de família, a gente lembra pai, mãe e filho, ou filhos. Isso ainda existe no mundo? Existe, pai, mãe, filho, filhos. Mas é a única estrutura chamada família? Realmente família? Não. Hoje já temos famílias de tudo quanto é jeito. E é uma evolução. É uma evolução. Uma evolução necessitada por causa dos acontecimentos da sociedade. A sociedade ela se fragmentou, ela se modificou, ela se manchou, se machucou, se curou, se cicatrizou e se reergueu novamente dentro de uma estruturas que são chamadas família para sobreviver. E vai viver, e vai existir, e vai coexistir com as outras estruturas familiares. Então, essa ideia, Oxóssi como comunidade, ela nos ajuda a entender que na cosmopolização do mundo, da nossa sociedade, não existe o pré-estabelecido. As coisas vão se moldando, vão se ajustando de acordo com as necessidades. Principalmente quando algo que foi estabelecido, né, a regrinha não está funcionando mais. Então a gente descarta a regrinha porque a regrinha está dando frutos errados, esses frutos precisam sobreviver, então eles vão se rearranjar para poder continuar coexistindo. Evolução de uma sociedade. E as relações sociais e poder? Nas religiões afro-brasileiras, muitas das vezes desafiam essa questão de como o poder e sociedade se comporta. O poder está na mão da sociedade, não é a sociedade que está na mão do poder. Somos nós que ditamos o tipo de poder que a nossa sociedade vai desenvolver. Se não está bom, nós fazemos as mudanças. Nós somos os caçadores, nós caçamos e mudamos. Nós temos que pensar que o poder na sociedade está no bem-estar social coletivo. Não adianta nada eu estar bem se 20, 30 pessoas estão mal. Isso significa que a minha sociedade, ao qual estou inserido, ela está falida, ela está quebrada, ela está enferrujada. Se eu estou bem e todos estão bem, é uma sociedade que está saudável e ela tende sempre a evoluir
para mais, para o melhor. Por isso, essa questão de sociedade e poder, ela se divide para o bem da sociedade. Tá? Racismo e discriminação. Opa, isso infelizmente está vivo no nosso mundo. Né? Estamos muito longe de exterminar essas ideias. Bom, as práticas religiosas afro-brasileiras, dentro da veneração de Oxóssi, também estão relacionadas às experiências de racismo e discriminação enfrentadas pelas comunidades. Essas religiões, muitas das vezes, são estigmatizadas, mal compreendidas pela sociedade geral. E o mito de Oxóssi pode ser visto como uma forma de resistência contra a marginalização e discriminação. Um grito de não a qualquer tipo de violência pautada no preconceito e seu furor. Olha, quais são hoje os preconceitos gerados pela intolerância humana? Nós temos a gordofobia, lesbofobia, homofobia, pobrefobia, não existe essa palavra, tá? Mas eu estou inventando. Pobrefobia, deixa eu ver o que mais. Bairrofobia, etnofobia. Nós estamos criando verdadeiros monstros diante da situação de racismo e discriminação. Não dá para viver assim. É amargurante. Tem dia, gente, que eu ouço certas coisas que eu me arrependo de ser humano. Gente, será que eu estou na raça certa? Porque não é possível. O ser que é dotado de conhecimento, de razão, que sente as coisas e produz essas barbaridades, tem alguma coisa errada. Aonde foi que esse trem da vida descarrilou e eu não parei para perceber o descarrilamento? Não só eu, um monte de gente. Para poder consertar isso. Resetar, vamos resetar isso? Vamos acabar com isso, vamos exterminar isso, vamos começar de novo, porque isso está feio, isso está ruim, isso está sendo, de maneira geral, horrível. Está desfigurando o que é ser humano. Já passou da hora, estamos no século XXI, gente, pelo amor de Deus, nós temos uma vida para viver, nós temos uma sociedade para construir, para ser melhor, ficar perdendo tempo com coisas do século XVII, XVIII, XIX, século XX, para quê? A troco de quê? Eu vejo pessoas aí que são tão arraigadas a linhas de racismo, de preconceitos, tão assim grudadas na vida da pessoa, a pessoa está se arrastando pela sociedade, amargurado por conta disso, não produziu nada, não evoluiu nada, não melhorou nem a própria vida, mas levanta uma bandeira falida. A troco de quê? Quer que todo mundo seja espelho de seu fracasso? De seu amargor? De sua ruína pessoal por conta disso? Volto a dizer, coloca essa gente no esquecimento e vamos viver a vida. Vamos ser felizes, porque a nossa vida passa rápido. Psicologicamente, o arquétipo do caçador de Oxóssi é frequentemente associado à caça, à floresta, à natureza. Este caçador habilidoso é um guardião das florestas. Então, na psicologia, o mito de Oxóssi pode representar a busca da conexão com a natureza, a capacidade de se adaptar ao ambiente. A floresta é um símbolo de escuridão e mistério, que pode representar os aspectos do nosso inconsciente, da psique humana, pessoal e coletiva. A exploração do ser humano, a sua luz e sombra. Nós precisamos entender que nós somos luz e sombras. Há bondade e maldade dentro de mim e dentro de você. E cabe nós cavarmos isso dentro de nós e fazer com que o que é bom seja multiplicado e o que é ruim seja consertado, extirpado se necessário for. Senão, é a sociedade que nós estamos vivendo. Uma sociedade maluca, de gente retardada, de gente desalmada, porque o lado ruim está gritando mais do que o lado bom. Existe coisa boa no mundo? Existe gente boníssima. O problema é que ser bom não dá ibope. Ser bom não dá voto. Ser bom não dá audiência. O que dá audiência é gente ruim. O que dá voto é gente ruim, gente preconceituosa.
gente racista, gente egoísta. O que vem de propaganda é gente maquiavélica. Então nós temos que lutar contra isso. Mostrar que a bondade existe e ela é muito mais e muito maior do que a maldade. Só que a maldade está fazendo mais barulho do que a bondade. Harmonia com a natureza. O Oxóssi simboliza a harmonia com a natureza e o respeito à vida selvagem. Deste ponto, a psicologia pode ser interpretada como a importância de estar em sintonia com os nossos instintos naturais e com o meio ambiente. Pode ser uma lembrança da necessidade de preservar a natureza e viver em equilíbrio com ela. Lembre-se, existe só um planeta? Não existe 3, 4, 5 planetas Terra, não. Existe só um. E se esse planeta for a ruína, acabou a humanidade. Acabou a raça humana, já era. É capaz das baratas sobreviver e nós não. Já pensou que ridículo? Já pensou que vergonhoso, que vexoso? As baratas sobrevivem e nós não. Porque nós não estamos cuidando da natureza, não temos essa conexão com a natureza. Nós preferimos levar a Terra a uma hecatombe, ao invés de promover a sua multiplicação de beleza, da vida, lutar para que a vida na Terra seja cada vez abundante, ao invés de uma hecatombe. Liberdade e autonomia. Oxóssi é considerado o orixá da liberdade e da independência. Psicologicamente, representa o desejo humano de autonomia, a busca pela liberdade pessoal e a capacidade de fazer escolhas que estejam alinhadas com os nossos desejos e necessidades individuais e coletivas, bem como sucesso, fracasso, consequências de nossas escolhas. Nós precisamos entender que na nossa vida, assim como diz, na Bíblia, nós temos liberdade. Deus não deu livre-arbítrio. Dar livre-arbítrio não significa que você está livre das consequências das maluquices que você escolhe fazer na sua vida. Se você chutar uma pedra, você vai ter um dedão quebrado e vai sofrer as consequências do dedão quebrado. Se você botar o dedo na tomada, você vai tomar choque. Então as consequências, os fracassos, essa ideia de autonomia, ela sempre está presente na nossa vida para nos desafiarmos a sermos melhores a cada dia. Eu tenho que ser melhor ontem, o que fui ontem, e amanhã o que estou sendo hoje. E não ser pior hoje do que eu fui ontem, e amanhã pior do que eu estou sendo hoje. Aí eu estou chutando pedra, Energia de cura e renovação. Em algumas interpretações, Oxóssi também é associada a cura e renovação. Isso pode ser visto como uma metáfora para a capacidade de superar desafios, ciclos negativos na nossa vida. Psicologicamente, isso pode representar a capacidade de se curar e de se renovar após momentos difíceis. Problema todo mundo tem. Dificuldades todo mundo tem. Eles existem para nos desafiarmos como seres humanos na nossa criatividade, na nossa liberdade de superá-las e sairmos melhores. Dualidade e equilíbrio. Oxóssi é frequentemente retratado como um orixá de dualidade, pois ele vive na fronteira entre floresta, que é o desconhecido, aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós vamos explorar, e a aldeia, aquilo que é conhecido. Essa dualidade pode ser vista como um lembrete da importância de equilibrar os opostos em nossas vidas e encontrar harmonia entre elas. Gente, pessoas que vivem muito em extremos são pessoas extremamente perigosas. Perigo para si próprio e perigo para quem convive com você. Nós não podemos viver extremismos. Olha aí as notícias que estão na televisão dos extremismos. Aliás, o século XX todo foi vivido por extremismos. Tanto que Eric Hobsbawm, já é falecido, ele escreveu um livro totalmente dedicado ao século XX, chamado A Era dos Extremos. Extremismo gerou Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, intolerância, muro de Berlim, ao muro construído, que os Estados Unidos construiu na fronteira do México. Extremismos. Nós estamos vivendo tempos extremistas, pessoas extremistas, e o extremismo gera morte, gera destruição. Basta você observar as notícias. Guerras. A guerra já é resultado de extremismos.
E Oxóssi explica que nós temos que equilibrarmos como pessoas. Nós temos que ter atitudes extremas quando essas atitudes nos obrigam a um bem maior. O que é um bem maior? O coletivismo, onde a maioria vai sair bem. E não um extremismo de interesses ignóbeis. Se esse extremismo está defendendo interesses ignóbeis, nós temos que enterrar, suplantar esses extremismos. E é você e eu que somos os instrumentos para enterrar esses extremismos. Somos nós que temos que dizer basta, somos nós que temos que dizer não quero, não faço, não admito. Somos nós. E quando nós nos calamos, o extremismo, ele ganha cor, ele ganha nome, ele ganha título, ele ganha posição política, ele ganha música, ele ganha hinos, ele ganha igrejas, ele ganha escolas, ele ganha lugares que nunca deveria ter entrado. Então fica para nós, meus queridos, pensarmos Oxóssi enquanto sociedade. Eu acredito que esse orixá é um orixá, esse ser mítico, né? Esse ser mítico, Oxóssi, ele eu acho que o mais que faz nós pensarmos o que nós estamos fazendo conosco mesmo, com o nosso mundo, com a nossa sociedade. A começar por mim e as pessoas que nos rodeiam. Pensar, se o mundo não está bom é porque eu estou deixando o mundo ir ladeira abaixo. E eu não estou fazendo nada para mudar esta realidade. Bem, meus queridos, um bom final de semana para vocês e nos encontraremos aqui semana que vem no canal Pleiadianos e no nosso programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.